Deu para encher a barriga? Só um pouquinho? Ok, vamos chegar à parte mais difícil agora na nossa palestra, que é a parte após o almoço, dá aquele sono, aquela vontade de fechar os olhos. Nesse friozinho aqui, né? Eu acho que eu vou até ligar o ar-condicionado e deixar menos 10 aqui, aí o pessoal fica acordado. O que vocês acham da minha ideia? Aí as pernas doem. Ok, pessoal. Vamos lá, então, dar conclusão ao nosso estudo. Estamos chegando aí na parte final. Então, quem está lá fora, né, vamos assentar, tome assento. Vamos prestar atenção aqui agora para a gente poder concluir. Essa parte agora é mais rápida, em menos de 3 horas eu termino, tá, pessoal? Brincadeira, rapidinho. Ok? Pessoal, vamos lá, então. Então, vocês lembram a última parte que eu falei para vocês? Quem lembra que eu falei? A última coisa que eu falei para vocês? Então, o almoço estava tão bom que esqueceu. Vou repetir. Então, nós falamos, pessoal, aqui dos números providenciais. E discorremos que quando Deus consegue estabelecer o fundamento dos números 12, 4, 21 e 40, Deus tem a condição, Deus tem o fundamento para enviar o Messias sobre a face. Por que ele tem a condição? Porque Deus estabelece a condição, né, da formação, da realização das 3 grandes bênçãos. Tá? Então, baseado nisso, baseado nessa explicação, nós vimos que lá, pessoal, Adão deveria ter realizado a missão original de Deus, o ideal de Deus, que consiste na realização das 3 grandes bênçãos, mas Adão não realizou. Pelo contrário, eles formaram uma base recíproca de amor com Satanás, e realizar aí esse mundo, né, pecaminoso, esse mundo problemático que nós vemos aí nos dias de hoje. Observe, pessoal, que após a falha de Adão, levou 10 gerações, levou 1.600 anos para que Deus chamasse uma nova pessoa aqui na terra. Quem foi essa nova pessoa que ele chamou? Noé. Observe que Noé só foi chamado depois de quantas gerações? Por que 10 gerações? Se vocês olhar aqui, pessoal, ó, quando começa o fundamento, o estágio de formação, é aperfeiçoamento, até o número 9, nenhum número se repete. Mas quando chega no 10º nível, começa tudo novo. Então, o número 10 é um número que a gente chama do número do retorno. Ou seja, é quando Deus volta a trabalhar novamente sobre a face da terra. Observe, depois de 10 gerações, então, Deus chama Noé. Um certo dia está lá Noé cuidando da sua vida, tranquilo, né? E aí, de repente, ele ouve a voz de Deus, e Deus fala assim, Noé, eu quero que você construa uma arca para mim, um barquinho, numa montanha e num morrinho ali que eu vou indicar para você. Era a montanha mais alta, era um barco de dimensões maior que o Titanic. E aí Noé começa a construção ali daquela arca. Olha que interessante, pessoal. 12 vezes 10, quanto que dá? 12 vezes 10 dá 120 o quê? 120 anos que Noé leva para construir a arca. 12 anos por cada uma das gerações que haviam sido tomadas aqui para o lado de Satanás. Depois de 120 anos para construir a arca, olha que interessante. 4 vezes 10, quanto que dá? 40 o quê? 40 dias de dilúvio, chuva. 4 dias por cada uma das famílias que haviam sido tomadas para o lado de Satanás. Estava um preço que estava sendo pago por aquelas gerações, por aquelas famílias. Depois de 40 dias de dilúvio, Noé espera ali 7 dias, né? E aí diz a Bíblia que ele soltou uma pombinha, né? E essa pombinha ela vai e volta, sem nada, simbolizando que as águas ainda não haviam baixado. Ele espera mais 7 dias, pega a mesma pombinha e solta. Dessa vez a pombinha vai e volta com uma folhinha de oliveira, simbolizando que as águas já haviam baixado até a altura da copa das árvores. Ele espera mais 7 dias, pega a mesma pombinha e solta. Dessa vez a pombinha vai e retorna, simbolizando que as águas já haviam baixado, que ele poderia sair da 7 vezes 3, quanto que dá? 21. Pergunta, pessoal, pela mesma janela que Noé usava para soltar a pombinha, será que ele não podia simplesmente olhar
e ver se a água já tinha baixado? Podia ou não podia? Podia. Então, por que soltar a pombinha? Tinha algum outro significado por trás do voo do pombo, só que a gente não explica isso no seminário de um dia, tá, pessoal? Só em seminários mais longos que a gente consegue discorrer e adentrar esses detalhes. Curiosamente, depois de 21 dias que as águas já haviam baixado, diz a Bíblia que Noé passa mais 40 dias dentro da arca. A pergunta que eu faço para vocês é, fazendo o quê? Se as águas já baixaram, por que não sair? Diz a Bíblia que durante todo esse período um corvo ficou rondando ali por sobre a arca. Pessoal, o que simbolizava aves de rapina na Bíblia? O que simbolizava aves de rapina? É o símbolo do quê? É o símbolo de Satã? É como se Satanás estivesse ali, procurando alguma forma, algum mecanismo para invadir o fundamento que Noé estava estabelecendo. Depois, então, aí sim, depois de 40 dias, aqui sim, então, aqui quando Noé sai da arca. Veja lá, estabeleceu o fundamento número 12, 4, 21 e 40. Pelo que eu falei mais atrás, quando Deus consegue estabelecer essa condição, Deus tem o fundamento para enviar o Messias sobre a face. Pergunta, por que Jesus não nasceu aqui? Aí vocês falam assim, eu que te pergunto isso. Foi você que falou? Simples. Pessoal, diz a Bíblia que quando Noé saiu da arca, Noé plantou uma vinha. Uva. Tá? E diz que ele pegou daquela uva e fez o que com ela? Amassou aquela uva, transformou em vinho e diz que ele, bebeu o vinho, calorzão do Mediterrâneo. Diz que ele ficou como? Tô bem. Não precisa ninguém me segurar. E diz que ele ficou bêbado e por causa do calor ele faz o que com sua roupa? Ele tira sua roupa e deita-se nu na sua tenda. Garrafona de vinho do lado. E diz que nesse momento, seu filho mais jovem, Cã, adentra a tenda do seu pai. Quando Cã abre a porta, que ele olha lá dentro da porta, o que ele vê lá? O pai peladão, cachaçado. Diz que Cã se escandalizou da nudez de seu pai. E Cã sai da tenda de seu pai e vai até seus dois irmãos, Sem e Jafé. E manda os dois, conta o que ele havia visto. E manda os dois entrar lá pro quarto de costa, com um lençol. E eles cobrem a nudez do pai e saem de lá sem olhar para. Quando Noé acorda, Noé pergunta, quem foi que me cobriu? Cã fala, foi eu quem mandei. O que Noé fala para Cã? Maldito seja Cã. Servo por servo, escravo perante aos teus irmãos. Noé amaldiçoa Cã. A pergunta que eu lhes faço é, por quê? O que havia de tão grave no ato de Cã ter coberto a nudez do pai? Pessoal, eu não consigo responder isto sem primeiro compreender o significado de salvação. Por exemplo, as pessoas hoje elas vão na igreja em busca do quê? Em busca de salvar? O que é essa salvação que vocês estão buscando? Em que consiste essa salvação? Vou dar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui a dona Francisca de novo. Mudou de cadeira, mas eu achei ela de novo. Vamos pegar aqui. Qual é que é o nome? A dona Nilda. É porque eu já decorei o nome. Aí fica mais fácil. Vamos pegar a dona Nilda, então. Dona Nilda, a senhora está se afogando no meio de um rio. Você morre afogada? O que seria a salvação para a senhora? Uma boia? Uma corda? Um bombeiro? Qualquer coisa que te tire do estado de afogamento e te traga de volta ao seu estado original à margem, isso seria salvar? Salvação. Pessoal, quando nós pensamos na salvação que o ser humano está buscando também nas igrejas, não é diferente disso. O que consiste a salvação? Nada mais é do que sair do estado de pecado que nos encontramos e retornar ao nosso estado original, ou seja, o estado sem pecado. Isso é salvar? Isso é salvação. Observe que quando Deus falou para Noé que haveria de enviar o dilúvio, qual foi a razão explicada por Deus para enviar o dilúvio? Por que Deus ia mandar o dilúvio? Deus falou que para Noé, a terra está cheia do quê?
Está cheia de pecado. Eu vou acabar com todo o pecado que está sobre a face. Isso era o que Noé queria, Deus queria fazer. Deus queria acabar com o pecado. Em outras palavras, Deus queria trazer salvação. Observe, pessoal, que antes de Adão e Eva cometer o pecado, eles tinham vergonha na nudez um do outro? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Não tinha dias que eles não se envergonhavam. Quando é que eles passaram a ter vergonha na nudez? Depois que cometeram o pecado. Aí sim que eles fazem folhas de figueira e cobrem seus órgãos sexuais, né? Observe, pessoal, que quando Deus falou que queria limpar essa terra, ele queria limpar essa terra do quê? De todo o pecado. Observe, pessoal, que a vergonha da nudez também veio como uma consequência do quê? Como uma consequência do pecado. Ou seja, quando Cã adentrou a tenda e viu seu pai nu, o que ele esperava? Ele esperava que Cã mantivesse um coração de pureza, assim como Adão e Eva tinham antes de cometerem o pecado. Quando Cã se escandalizou, ali simbolizou que o pecado permanecia na terra. Através de quem? Através de Cã. Por isso Noé amaldiçoa a Cã. Noé amaldiçoa a Cã. E junto com Cã, Satanás invadiu o fundamento que estava sendo estabelecido por Noé. Todo esse fundamento aqui ele foi perdido. Novamente agora, para Deus chamar uma nova pessoa para trabalhar, ele tem que esperar mais quantas gerações? Novamente, mais 10 gerações. Observe que essas 10 gerações aqui, pessoal, passou em quanto tempo? Ou seja, daqui para cá, o que Deus faz? Deus encurtou o tempo de vida das pessoas para que pudesse realizar a sua obra de salvação o mais rápido possível. Depois de 400 anos, 10 gerações, então Deus chama Abraão. Um certo dia, está lá Abraão cuidando da sua vida, Deus chama ele, e Deus pede para Abraão fazer uma oferta. Ele manda Abraão pegar um pombinho, uma rolinha, um cordeiro, uma cabra e uma novilha, e cortar os 5 animais ao meio e ofertá-los em holocausto a Deus. Abraão corta os animais grandes, porém deixa a pombinha, a rolinha sem cortar. No momento que ele faz a oferta, diz a Bíblia que aves de rapina pousam por sobre a oferta. O que simbolizava aves de rapina na Bíblia mesmo, pessoal? Era o símbolo de quem? Satanás. Satanás estava invadindo a oferta que Abraão fez. Por quê? Porque ele não cortou a pombinha e a rolinha. Neste momento, pessoal, Abraão, ele tenta enxotar as aves de rapina, afastar aquelas aves de rapina, mas sem êxito. Nesse momento ele ouve a voz de Deus, e Deus fala: Abraão, por que não fizeste a oferta da forma que eu havia lhe mandado? O que Abraão respondeu para Deus? Não, Deus, é porque eu fiquei com dó, porque a pombinha e a rolinha eram tão pequenos, eu fiquei com dó de cortar eles ao meio. O que Deus responde? Abraão, por que tivesse dó desta pombinha e desta rolinha, não terei eu dó da tua descendência, que vai sofrer por 400 anos cativo em terra alheia. Deus condenou a descendência de Abraão a sofrer um período de 400 anos de escravidão. Talvez passe na cabeça de vocês, mas nossa, só porque não cortou a pombinha, a rolinha, Deus condenou? Como Deus é ruim? Pessoal, Deus não é ruim, Deus é justo. Observe que para Deus chamar Abraão, Deus teve que esperar quantas gerações? Quantos anos? Quando Abraão falhou na oferta, na forma de fazer a oferta para Deus, Satanás não invadiu apenas a oferta, mas ele invadiu também um período de 400 anos que Deus esteve esperando para chamar Abraão. Não restou outra opção para Deus, senão a condenar mais 400 anos para indenizar esse período aqui, que foi perdido. Mesmo assim, Deus abençoou Abraão. De Abraão nasceu Isaque. De Isaque nasceu Jacó e Esaú. Diz a Bíblia que quando Jacó e Esaú nasceram, né, os dois irmãos estavam brigando dentro do ventre de Rebeca. Então estava aquela briga, soco para o lado de cá, chute, xingo e não sei o que mais lá. E aí Rebeca, vendo os dois brigando dentro do seu útero, fala: e aí, Deus, como é que é? Nem nasceram ainda, já estão se catando aqui na porrada? Como é que vai ser depois?
E nesse momento o anjo do Senhor aparece a Rebeca e diz: Rebeca, 2 nações há no teu ventre, e o filho mais velho servirá ao filho mais novo. Quem era o filho mais velho? Esaú. Esaú era o filho mais velho, e o anjo disse que ele deveria servir ao filho mais Jacó. Quem era Esaú? Esaú era caçador, ele gostava de sair para o mato e caçar. Jacó não, Jacó era mais recatado, mais caseiro. Então ele ficava ali em casa, cuidando, pastoreando seus animais. Um certo dia, Esaú saiu para caçar. E quando ele sai para caça, pessoal, não é que nem a gente pensa no trabalho do dia de hoje. Entra 8 horas, 9 horas, 5 da tarde, está saindo. Não. Você saía para caça, você saía de manhã, de madrugada. Quando é que você voltava? Quando pegava alguma, podia ser depois de meio-dia, podia ser depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias. Depende da hora que a caça aparecesse. E ele levou suas provisões, né, para caçar. E passou um tempo lá e nada de conseguir pegar caça, e suas provisões acabaram. Ele ficou morrendo de... Ele resolve retornar para casa sem ter conseguido pegar nada. Quando ele está voltando para a caça, já de longe ele sente o cheiro. Que cheiro ele sente? Seu irmão estava fazendo uma sopa de lentilhas. Imagina, Jacó estava fazendo aquela sopa de lentilha. Imagina aquela sopinha, batatinha, peito de frango, caldo quinor, né, aquela macarrão de letrinha. E Esaú vai direto onde está ali o seu irmão. E quando ele chega diante do seu irmão e fala: Jacó, me dá um prato de sopa. Eu estou morrendo de fome, estou a ponto de morrer de tanta fome que eu estou. Jacó, percebendo da oportunidade, o que ele faz? Ele diz assim: sim, meu irmão, eu te dou um prato de sopa, mas em troca desse prato de sopa e desse pedaço de pão, eu quero a tua primogenitura. Esaú responde: de que me adianta a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? De nada me serve, pode ficar para você, é sua. Pessoal, vocês entendem o que é o conceito de primogenitura? Primogenitura significa dizer o direito do filho mais velho. O que eu ganhava com isso? Para o povo daquela época, o filho mais velho tem o direito a tudo aquilo que é do pai. Um dia vai pertencer ao filho mais velho. Todas as posses do pai vão passar pelo direito de primogenitura para o filho mais velho. Exatamente isso que Jacó comprou de Esaú. Esse momento, desde que Deus chamou Abraão até a compra da primogenitura de Esaú por Jacó, foi um período que durou, olha lá, 12 vezes 10, 120 anos. Foi um período de 120 anos de preparação para a compra da primogenitura. Depois de 120 anos, o que aconteceu aqui? Olha que interessante é o paralelo. O que vocês vão perceber? Sempre que ocorre uma falha na história, um período de tempo depois a história se repete. Houve uma falha aqui, um período de tempo depois a história se repete. Depois que o profeta Samuel nomeou Saul como rei das tribos de Israel, Saul ele reina por um período de 40 anos. Depois de Saul vem o rei Davi, que também reina por um período de 40. Depois de Davi vem o rei Salô, que também reina por um período de 40. 40 vezes 3, 120 anos, conhecido como período das tribos unidas de Israel. Olha lá novamente no início da contagem, número 12, 4, 21 e 40. O que ocorreu aqui? Nós vimos na conferência passada. Mataram Jesus, ocorreu uma falha na história. 2000 anos depois, a história se repete. Depois que o Papa Leão III nomeou Carlos Magno como imperador romano, Carlos Magno ele disseminou o cristianismo em âmbito mundial. É nesse momento que surge aquilo que a história chama do Sacro Império Romano, né? Então, o Sacro Império Romano, o próprio nome diz, sacro é o quê? Sagrado. Né? Um império sagrado romano que busca exclusivamente fazer o quê? Disseminar o cristianismo em âmbito mundial. Depois de Carlos Magno ter fundado o Sacro Império Romano, após Carlos Magno assumir o reinado, o seu filho e, posteriormente, os seus 3 netos, por um período de 120 anos, conhecido como período do Reino Cristão Unido. Olha que interessante, pessoal, fatos
e períodos. Família unida, tribo unida, reino unido, estabelecimento número 120, 120, 120, 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, Saul, Davi, Salomão, Carlos Magno, filhos 3. Eu pergunto, será que tudo isso pode ser obra do acaso? Ou será que tem alguém por detrás da história, conduzindo a história para que ela ocorra dessa forma? Vamos voltar lá para a história de Jacó? Depois que Jacó lhe comprou a primogenitura de Esaú, os irmãos começaram a fazer o quê? Eles começaram a brigar. Por que começaram a brigar? Quando Jacó comprou a primogenitura, ele começou a falar, agora eu sou filho primogênito, hein? A bênção vai ser? O irmão falava, se liga, Jacó. Eu estava num momento ali, eu estava quase morrendo de fome, você pegou desprevenido. Não vale isso. Não quero saber, você me vendeu a primogenitura, você me deu a tua? Os irmãos começaram a brigar. Um certo dia, Isaque, pai de Jacó e Esaú, já estava velho. Ele não enxergava mais. E percebendo que os dias de sua vida estavam acabando, o que ele faz? Ele chama seu filho mais velho, ele chama Esaú. E fala, meu filho, hoje eu vou fazer oração de primogenitura sobre vós. Porém, antes que eu a faça, vá ao campo, pega uma caça e prepara um guisado para que depois eu te dê oração de bênção. Pessoal, Esaú saiu para caçar. Rebeca estava lá por detrás da tenda, ouvindo tudo. E quando Rebeca ouviu que ele ia fazer oração de primogenitura, o que ela se lembrou? A profecia que o anjo falou, que o filho mais velho deveria servir ao filho mais novo. Quando Esaú saiu para caçar, Rebeca vai até Jacó e fala, Jacó, teu pai ele vai fazer oração de bênção, essa oração ele tem que fazer sobre você. Jacó fala, mas mãe, o pai vai perceber que eu não sou Esaú, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Rebeca fala que a maldição dele caia sobre mim, apenas vai lá e me obedece. E obedecendo sua mãe, Jacó lhe mata 2 carneiros. Rebeca prepara um guisado do jeito que Isaque gostava. Ela pega aquelas peles dos animais, veste elas no corpo de Jacó, para ele ficar como o irmão se vestia. Ele pega aquele sebo dos animais, passa eles no corpo de Jacó. Por que passa no corpo de Jacó? Pessoal, quando Esaú matava um bicho, como é que ele trazia para casa? Ele colocava no carro frigorífico e vinha trazendo? Trazia onde? Aqui, Vinha pingando sangue, misturado com suor, misturado com pó, aquele cheiro de carniça. Como é que ficava o cheiro dele? Fedia. E ali ela passa aquele sebo para ele ficar com o cheiro do irmão, o perfume do irmão. E lá vai Jacó para servir ao seu pai. Ele adentra a tenda de seu pai e fala, meu pai, está aqui o guisado, me dá a tua bênção. Pessoal, Isaque está cego, mas ele não está. Ele percebe que tem alguma coisa errada, ele percebe que a voz está diferente. Ele fala, chegue mais perto, meu filho. E diz a Bíblia que ele começa a palpar o braço de Jacó. E ele sente aquelas peles e ele fala, bem, a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Ele fala, chegue mais perto, meu filho, deixa eu te dar um beijo. Fala até de forma poética, ele chega lá no cangote dele e faz... Ele diz assim, eis que este é meu filho Esaú. Ele cheira como as flores do campo, que o Senhor Deus abençoou. Cheiro de caatinga, né? E acreditando ali estar diante de Esaú, ele faz a oração de bênção sobre quem? Jacó. Jacó recebeu a bênção do irmão. Ele sai da tenda. Depois que ele sai da tenda, adivinha quem chega logo depois? Esaú. Quando Esaú chega, ele fala, meu pai, está aqui o guisado, me dá a tua bênção. Isaque fala, quem é que está aí? Sou eu, meu pai, teu filho Esaú. E Isaque fala, quem é aquele que acabou de sair, por quem eu fiz a oração de primogenitura? E Esaú responde, por isso tem chamado por nome Jacó. Eis que já por 2 vezes me enganaste. Qual foi a primeira vez que ele enganou? Quando comprou a primogenitura. E agora, quando tomou a bênção. E ele fala, meu pai, deve ter te restado alguma bênção. Me dá alguma bênção. O que Isaque fala?
Não. Tudo que eu tinha eu já dei ao teu irmão. E ele pergunta, o que me resta agora, meu pai? Isaac responde, lhe resta agora apenas ajudar, apoiar e servir ao teu irmão. Imagina como é que Esaú ficou. Você acha que ele gostou do que ele ouviu? Nem um pouco. Ele diz, findados os dias de vida de meu pai, eis que eu acabo com a vida, eu vou matar Jacó. Ele prometeu servir Jacó, picadinho de Jacó. Pessoal, devido à ameaça de morte, Isaac e Rebeca pegam Jacó e mandam ele fugido para Harã. Esse período, desde a compra da primogenitura até a partida dele para Harã, quando os irmãos começaram a brigar, foi um período que durou 40 anos, conhecido como período da família dividida. Olha que interessante, quando ocorre uma falha, um período de tempo depois a história se repete. Depois que Salomão ele assumiu o reinado, Salomão ele foi aquele rei que conseguiu estabelecer o templo de Salomão. O que era o templo de Salomão, pessoal? Era o templo que Deus havia predito para Moisés, lá quando eles saíram da terra do Egito, que eles deveriam ter construído. E era um templo de dimensões absurdas, enormes. E Salomão ele consegue construir esse templo. E Salomão ele ficou muito famoso. E Salomão começou a ganhar presente de todas as partes do mundo. E adivinha qual foi o presente que Salomão mais ganhou? Alguém sabe? Mulheres. Salomão, ele era casado com 700 mulheres. E tinha mais 300 concubinas. Ou seja, ele tinha um harém de mil mulheres. Imagina, pessoal, se uma já dá dor de cabeça, imagina 1000. Brincadeira, viu, pessoal? Pessoal, o problema, essas mulheres vinham de povos diferentes, tradições diferentes, culturas diferentes, cultuavam deuses diferentes, começaram a profanar o templo de Salomão. O templo que foi criado, foi estabelecido para honrar a Deus, começou a glorificar o quê? Outros deuses. O reino, as tribos que passaram aqui, 120 anos unidos. Nesse momento, o que aconteceu com as tribos? Elas se dividiram. 10 tribos foram para o norte, comandadas pelo rei Jeroboão, e 2 tribos, Judá e Levi, ficaram ao sul, comandadas pelo filho de Salomão, Roboão. Nesse momento aqui, Deus começa a mandar inúmeros profetas para unir aqui o reino. Principais profetas que vieram nesse período: profeta Elias, Eliseu, Micaías, entre outros profetas. Uniram? Não uniu. Nesse período ficou conhecido como período das tribos divididas do norte e do sul, que durou quantos anos? 400 anos. Olha aqui o que aconteceu aqui. Ocorreu uma falha. Ocorreu uma falha 2000 anos depois, a história se repete. Depois que os 3 netos de Carlos Magno assumiram o poder, os netos também começaram a ter o quê? Divergência de opinião. O reino que passou 120 anos unido, nesse momento se dividiu. 2 netos foram para o flanco do leste e 1 neto foi para o flanco do oeste. Nesse momento aqui, pessoal, Deus começa a mandar inúmeros santos para unir o reino. Principais santos que vieram aqui: São Francisco de Assis, Joana d'Arc, Domingos de Sá, entre outros. Conseguiu unir o reino? Não conseguiu. Esse período foi conhecido como período do reino dividido do leste e oeste, que durou 400 anos. Novamente, fatos e períodos. Família dividida, tribo dividida, reino dividido. Estabelecimento número 4. Eu pergunto, será que pela segunda vez na história isso pode ser obra do acaso? É evidente a mão de Deus trabalhando por detrás da história. Vamos voltar lá para a história de Jacó. Depois que Jacó chegou em Harã, na casa do seu tio Labão, lá na casa do tio Labão, Jacó conheceu sua prima, Raquel. Raquel era linda, formosa, boa aos olhos. Jacó se apaixona por Raquel. Mas naquela época, para casar, tinha que fazer o quê, pessoal? Tinha que pagar o dote. Quem sai fugido leva muito dinheiro? Normalmente não leva
Não leva nada. Porém, Labão percebeu que tudo aquilo que Jacó colocava a mão, prosperava, crescia. Labão leva Jacó para trabalhar na sua casa. Fala, Jacó, estou vendo que tu quer casar com a minha filha, mas tu sabe que a gente tem que seguir as tradições. Você sabe que você tem que pagar o dote. Então vamos fazer um negócio? Você vai trabalhar para mim 7 anos de graça. E aí eu vou deixar você se casar com a minha filha. Se fosse hoje o sogrão, hein? Quer casar com a minha filha? 7 anos trabalhando de graça. Pode ficar com a tua filha. Não quero. Por amor, também por ele não ter para onde correr, ele ficou lá trabalhando 7 anos de graça. Chegou o dia que ele tanto esperava. Qual era o dia que ele esperava? O dia do casamento, a noite de núpcias. Na noite, Labão prepara uma grande festa, regada a muito vinho, cachaça a cabeça lá de Jacó. Fala que a mulher tem que casar com véu. Na tenda não pode ter luz, só pode tirar o véu no dia seguinte. Jacó aceita tudo. Afinal, era a mulher que ele sonhou, né? Desde 7 anos ele está sonhando com aquela mulher. E aí passou a noite, chegou no dia seguinte, quando ele tira o véu de sua esposa, quem é que estava lá? Lia, a irmã feia de Raquel. Pensa num cabra macho. Ele foi até Labão, Labão, por que tu fez isso comigo? Eu falei que queria a Raquel, não a Lia, bonita, não a feia. Labão falou, calma, Jacó. É porque aqui no nosso país nós temos uma tradição em que a filha mais jovem jamais se casa sem antes a filha mais velha estar casada. Senão quem é que vai querer casar com a coitadinha? Ninguém vai querer ela. Vai ficar solteira. Mas fica tranquilo, eu vou deixar você se casar também com a Raquel. Só que é o seguinte, tu já se deitou com a Lia, né? Então se quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça. Imagina que não passou na cabeça de Jacó, mas Lia não vale nem uma semana de trabalho. Por amor a Raquel, ele ficou lá mais 7 anos trabalhando. Foi a Lia que deu mais filho, né? Mas ele gostava da Raquel, tá? Mas e aí, pessoal, ele passou lá 14 anos. Terminou 14 anos de trabalho. Qual foi a única coisa que não mudou na vida de Jacó? Ele continuou como? Liso ele chegou. Liso ele permanecia. E aí Labão viu que concluiu o tempo, chegou novamente de Jacó para conversar. Falou, Jacó, estou vendo aí, ó, acabou seus 14 anos, você casou com minhas filhas, mas tu não tem onde cair morto, rapaz. Como é que tu vai cuidar das meninas? Eu que ponho comida no prato delas, eu que faço tudo por elas. Você sabe que as meninas gostam de shopping, gostam de fazer cabelo, pintar, fazer sobrancelha, esses negócios tudo, aquelas bolsas caras. E aí, como é que tu vai pagar essas coisas para a menina? Vamos fazer um negócio comigo? Você vai trabalhar mais um tempo para mim. E um pouco daquilo que você me rendeu, eu vou te dar como forma de pagar. Por isso ele fica lá mais quantos anos trabalhando? Mais 7 anos. Pessoal, nesse período de 7 anos, não vou entrar em detalhes, mas Labão engana Jacó mais 10 vezes. Você vê o sogrão, como é que era um sogrão bom, né? Enganou até não poder mais Jacó. Depois de 21 anos, que ele passou cativo em Harã, ele resolve retornar para Canaã. Quando ele vai para Canaã, ele sai fugido, porque o sogro procura matar ele. Porque ele ganhou, Deus abençoou tanto Jacó, que mesmo o sogro enganando, ele ainda conseguia, né, receber uma série de coisas, prosperar ali, né? E aí o que acontece? Quando ele resolve retornar para Canaã, o que ele faz? Tudo aquilo que ele ganhou de presente do irmão, ou do tio, ele começa a mandar de presente para o irmão. E ele diz para o servo, siga diante de mim, quando se encontrarem com Esaú, diga, teu servo Jacó manda esses presentes para seu senhor Esaú. Pessoal, quando Esaú descobre que Jacó está voltando, o que Esaú faz? Ele prepara uma grande festa, né? Ele chama 400 homens armados com espada para recepcionar Jacó. Vocês imaginam o que ele queria fazer com Jacó? Lembra que o pai mandou servir? Ele queria servir picadinho. Pessoal,
E aí Jacó vai mandando tudo de presente. Aí ele manda suas esposas, os filhos na frente, né? E lá o último da fila, quem é que chegava no último da fila? Jacó, né? Aí você imagina, vendo aquele monte de molequinho catarrento, tio. Ele estava querendo fazer o que com o coração do irmão? Amolecer. Quando ele se depara de frente com Esaú por 7 vezes, Jacó se inclina até o chão. Pessoal, o que simbolizava o ato de se inclinar até o chão para o povo daquela época? Era a mesma coisa de Jacó está falando para o seu irmão: a partir de agora minha vida está entregue nas tuas, a partir de agora sou teu servo. A atitude de Jacó comove o coração de Esaú, ao passo que Esaú vai até Jacó, levanta ele, abraça e perdoa-o de tudo aquilo que ele havia feito anteriormente, né? Isso aqui dentro da teologia, que nós chamamos da primeira união de Caim e Abel entre irmãos da história, mas isso não vai ficar muito claro para vocês ainda, porque tem muito conteúdo até vocês chegarem aí nessa parte. O que vocês precisam saber apenas que, então, esse momento, desde da partida dele para Arã até o retorno dele a Canaã, foi um período que durou 21 anos, conhecido como período do cativeiro em Arã. Quando ocorreu uma falha, um período de tempo depois a história se repete. Pessoal, depois que as tribos se dividiram, não se uniram, o que aconteceu aqui nesse período? Nesse período, o rei Nabucodonosor, antes disso, né, o rei da Síria, invadiu as tribos do norte e dizimou as tribos do norte. Todas as 10 tribos que estavam ao norte foram mortas, foram dizimados. Sobrou apenas a tribo de Judá e Levi, que estavam ao sul. Nesse momento, o rei Nabucodonosor invadiu as tribos de Judá e Levi, saqueou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e levou o povo cativo para a Babilônia, onde lá na Babilônia, durante um período de 70 anos, o povo passou cativo aqui na Babilônia. Depois de 70 anos, o rei Ciro da Pérsia, ele invade a Babilônia, ele saqueia a cidade e progressivamente ele começa a libertar ali os escravos. Esses escravos que são libertados, eles começam a retornar para Jerusalém, onde começam a reconstrução, né, do templo, que é o segundo templo, né, que estão aí fazendo nesse momento. A gente vê isso lá no livro de Neemias, né, essa parte mais final aí do Velho Testamento. E eles começam a reconstrução ali do templo. Porém, até que o último grupo do povo de Israel fosse libertado pelo rei Artaxerxes, cerca de 210 mil homens, levou mais 140 anos, totalizando assim, 210 anos que o povo passou cativo na Babilônia. Ocorreu uma falha, mataram Jesus. 2000 anos depois a história se repete. Depois que o reino se dividiu, não se uniu, o que aconteceu nesse momento? Esse momento foi um momento bem complicado para a igreja. Por quê? O rei Felipe da França, ele queria patrocinar uma luta, uma guerra contra a Inglaterra. Porém, para se patrocinar uma guerra, tem que ter muito o quê? Dinheiro. Ele não dispunha desse dinheiro. E ele achou uma maneira para conseguir dinheiro. Qual foi a maneira que ele achou? Vou taxar a igreja. A igreja vai começar a pagar imposto. O Papa aceitou? Não aceitou. O que acontece? Como o Papa não aceita, o rei Felipe da França começa uma campanha de difamação ao Papa. Ele começa a criar uma série de situações contra o Papa, até o passo que, né, o povo se levanta contra a igreja. O rei vai até o Vaticano, pega o Papa e leva ele cativo, preso, para Avignon, na França. Ou seja, o papado saiu de Roma e foi transladado para Avignon, na França. Tá? Lá na França, a autoridade papal fica um período de 70 anos cativa sob a coroa francesa. Depois de 70 anos cativa, a autoridade papal sai aqui de Avignon e retorna para Roma. Só que quando o Papa retorna para Roma, adivinha o que fazem lá em Avignon, na França? O Papa voltou para Roma, em Avignon, na França, elegem um novo Papa. Ficou quantos papas ao mesmo tempo? Pode ter 2 papas ao mesmo tempo, pessoal? Não pode. O que fazer? Nesse tempo eles viviam mais? Não. Aqui é uma sucessão de papas que vai ocorrendo, tá?
A gente está falando sobre a autoridade papal e não sobre o Papa em si. Tá? Então, a autoridade papal saiu de Avignon na França, foi para Roma, só que em Avignon na França elegeram um novo Papa. Fazem um concílio, resolvem destituir os 2 papas e elegem um novo Papa. Só que os 2 papas que saíram não aceitaram sair. O que estava ruim agora ficou pior. Agora ficou quantos papas ao mesmo tempo? 3 papas. Pessoal, começou uma bagunça na igreja. A igreja perdeu sua autoridade. Chegou esse período, chegou a ter 5 papas ao mesmo tempo. A história, algumas histórias até dizem que provavelmente apareceu uma papisa que se disfarçava de homem, que era chamada papisa Joana, né? Que disfarçava de homem para assumir a autoridade papal, né? E aí, pessoal, o que acontece? A autoridade perdeu, a igreja perdeu sua autoridade. Levou 140 anos para a igreja recuperar a autoridade, para recuperar ali, né, vamos dizer assim, a autoridade sobre a régide do Vaticano. Somente depois do tratado do Papa Clemente V é que a autoridade papal retorna para Roma efetivamente e fica então ali um único Papa, porém não antes de passar um período de 210 anos, conhecido como período do cativeiro papal. Veja lá, pessoal, novamente, fatos e períodos. Cativeiro em Harã, cativeiro Babilônia, cativeiro papal, estabelecimento número 21, 21 e 21. Pergunto, pela 3ª vez na história direto, pode ser obra do acaso? É evidente, pessoal, a mão de Deus conduzindo e trabalhando a história, conduzindo para que a história ocorra desta forma. Vamos voltar lá para a história de Jacó. Depois que Jacó retornou para Canaã, Jacó ele tinha 12 filhos. Dos 12 filhos, tinha um filho que Jacó gostava, mas como é que era o seu nome? José, o queridinho do papai. Pessoal, naquela época, os irmãos gostavam de José. Todo mundo tinha o que de José? Inveja. Dor de cotovelo, porque o papai só tinha olhos para José. E naquela época, se eu tivesse um problema com meu irmão, como é que eu resolvi o problema com meu irmão? Eu matava ele, acabava com a raça dele. Era assim que resolvia naquela época. E aí, o que ele fez? Jacó manda José ver o que os irmãos estavam fazendo no deserto. Lá no deserto, eles já tinham armado uma arapuca. Eles pegam José, quando José chega, e jogam José dentro de um poço, para deixar para morrer lá no poço. Porém, no momento que eles estavam para ir embora, ele vê um carro de mercadores, que estava indo para a terra do Egito. Esse carro de mercadores pensa, em vez de a gente deixar José morrer aqui no poço, e ter o sangue dele sobre nossas mãos, vamos vender ele como escravo e deixa que lá no Egito alguém vai dar cabo da vida dele. Alguém mata ele. Eles vendem José como escravo. Lá no Egito, José ele é comprado por Potifar, que era governador da terra do Egito. Potifar ele compra José, e Potifar percebe que tudo aquilo que José coloca a mão, prospera. Potifar leva José para trabalhar na sua casa. E ele fala para José, José, tudo que está na minha casa você coloca a mão, você faz prosperar, com exceção da minha mulher. Se tu encostar a mão nela, se tu fazê-la prosperar, a casa cai para o teu lado. Só não podia encostar na mulher. Pessoal, tudo que não podia acontecer, a mulher de Potifar se apaixona por José. A mulher fica doida em cima de José. E louca para querer se deitar com ele. E cada vez que a mulher se aproxima, José ele faz o quê? Ele foge da mulher, ele corre da mulher que nem o diabo corre da cruz. Até que um dia a mulher ela arma uma arapuca. O que ela faz? Ela manda todo mundo sair da casa. Ficou só ela e Ela fala, José, vem cá, José. Vem me servir. José chega diante da patroa. Quando José chega lá, o que a patroa faz, pessoal? Ela pega as vestes de José e rasga. Deixa José peladão. O que José faz? Como de costume, José, ele foge da mulher.
A mulher já doida de raiva, porque José não queria ficar com ela. O que ela faz? Tá bom, tu não quer ficar comigo? Eu vou acabar com a tua vida. O que ela faz? Ela começa a gritar dentro da casa. O soldado que está do lado de fora da casa, quando ouve o grito, faz o quê? Olha para dentro. Quando eles olham para dentro, qual é a visão que eles têm? José correndo pelado. E a mulher gritando. O que queria? O que estava acontecendo? Simples. José tentou pegar a mulher gritou, José correu. Faz o que com José? Vai preso. Acorda sempre a história do lado o mais fraco. José vai preso e vai para a prisão do faraó. Lá na prisão do faraó, uma vez preso, pessoal, era prisão perpétua. Você ia apodrecer na cadeia, a não ser que o faraó te libertasse. Lá na prisão do faraó, José conhece o padeiro e o copeiro do faraó. E eis que ambos um dia têm um sonho. José revela o sonho dos dois. José fala, padeiro, teu sonho não é muito bom não. O faraó vai mandar arrancar tua cabeça fora. Ele fala para o copeiro, copeiro, teu sonho é melhor. Você vai voltar a servir ao faraó. Como José falou, aconteceu. O padeiro perdeu a cabeça e o copeiro voltou a servir ao faraó. Quando o copeiro estava saindo, José falou, olha, quando você estiver com o faraó, não se esqueça. Por que não se esqueça de mim? Porque ele sabia que a única forma de sair da prisão é se o faraó o Mas passou o tempo e o faraó e o copeiro esqueceu. Até que um dia o faraó ele tem um sonho. Ele tem, na verdade, 2 sonhos, né? E ele sonha que ao lado do Nilo haviam 7 vacas gordas, que de dentro do Nilo saíam 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. E tem outro sonho que ele via 7 espigas de milho grandes e bonitas, e apareciam 7 espigas magras e feias e comiam. E ele se perturbou com esses 2 sonhos, ele falou, mandou chamar todos os sábios do reino, mas não havia ninguém que pudesse revelar o sonho do faraó. Até que o copeiro se lembrou de quem? De José. E o copeiro falou ao faraó, faraó, lá na prisão eu conheci um homem, tudo aquilo que ele me falou aconteceu. O faraó manda chamar José. José vai até o faraó, ele revela os sonhos do faraó. José fala, os 2 sonhos simbolizam a mesma coisa. Haverá 7 anos de grande fartura sobre a terra do Egito. Depois virá um período de 7 anos de fome. O faraó pergunta, o que eu tenho que fazer, José? Construa grandes celeiros e abasteça ao máximo que você puder nos 7 primeiros anos. Quando vier o período de fome, você vai ter o que comer para você e também para as outras pessoas. Como José falou, aconteceu. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Pessoal, exatamente quando vem o período de fome, exatamente nesse momento, quando Jacó, juntamente com seus 12 filhos e 70 parentes, saem da terra de Canaã e adentram na terra do depois de um período de quantos anos? 40 anos. Guarde esses números. Ele entrou com quantos filhos? 12 filhos. Quantos parentes? 70. 70 parentes e 12 na terra do Egito, depois de um período de 40 anos. Olha lá a conclusão do período 12, 4, 21, 40. Ocorreu uma falha, um período de tempo depois a história se Malaquias, último profeta do Antigo Testamento. O que Malaquias faz? Malaquias é aquele profeta que reacende a expectativa do povo acerca do aparecimento do Como que Malaquias faz isso? O que ele diz? Antes que venha o grande e temível dia do Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Pessoal, quando ele dá esta profecia, o que acontece com o povo nesse momento? Reacende a expectativa do povo acerca do aparecimento do O povo fica como? O povo fica animado, o povo fica ali, ó, eufórico, porque agora o Messias, ele sabe o sinal que antecede a chegada do Messias. Passado 400 anos de preparação, quem é que apareceu na terra? Jesus. Jacó entrou com quantos filhos mesmo da terra do Egito? Quantos parentes? 70. Jesus tinha quantos apóstolos? Quantos discípulos? 70. Pessoal, vocês estão vendo os paralelos? A mesma história está se repetindo. Porém, o que aconteceu aqui, pessoal? Mataram Jesus 2000 anos depois, a história se Alemanha, a faculdade Wittenberg.
Um homem chamado Martim Lutero era formado primeiro da classe da faculdade de Direito. Lutero, quando ele sai da faculdade de Direito, ele diz, não é isso que eu quero seguir para minha vida. Ele resolve entrar no mosteiro, e resolve buscar a palavra de Deus. Lá no mosteiro, Lutero começa a usar um negócio chamado azorrague. Já ouviram falar do azorrague? O que é o azorrague? Azorrague é um chicote. Para que serve esse chicote? Deixa eu ver aqui, ó. Imagina que isso daqui seja um chicote. Deixa eu pegar a parte mais leve para não me machucar. E aí ele pega esse chicote, todo dia ele fica lá assim, ó. Pá, 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 pá. É o alto flagelo. Por que é isso? Enquanto permanecesse algum pensamento impuro na mente, você tinha que pegar o chicote e ficar lá, ó, se batendo até o pensamento ir em dois problemas com Lutero. Primeiro, Lutero era uma pessoa extremamente radical, ele levava tudo ao pé da letra. Segundo, ele tinha uma cabeça extremamente suja. Passava o dia todo pensando em coisa errada. Então passava o dia todo fazendo o quê? Se batendo, se flagelando. Pessoal, o superior de Lutero vê ele fazendo aquilo, ele fala o quê? Lutero, tu vai acabar se matando. Você precisa colocar alguma coisa na sua cabeça. O que ele fala? Eu vou te mandar para Avignon, na França. Por que Avignon, na França? Para aprender o latim. Por que aprender o latim? Pessoal, por volta do ano de 1500, como é que era feita a missa? A missa era feita em lá? E se eu não soubesse o latim? Ema, ema, ema. Como é que a Bíblia era? A Bíblia só existia a Bíblia em lá? O padre, para fazer a missa, ele ficava como? Ele ficava de costa para o público, fazendo a missa em lá? Então o padre ficava lá, ó. Andemites nobis nobe. E o povo? Amém. Se o padre falasse assim, ó. Aqui tem um monte de bobo. O povo? Amém. Pessoal, ninguém entendia nada. Agora, quando Lutero ele retorna de Avignon, na França, que ele vai para a missa, agora ele entende olá. Quando ele começa a ouvir o que o padre está falando, ele começa a perceber que aquilo não está escrito aonde? Na palavra, não está escrito na Bíblia. Lutero elabora 95 teses de tudo aquilo que a igreja estava fazendo de errado. Ele pega aquelas teses e afixa, imprime aquilo, ó, e afixa na porta de cada igreja da Alemanha. O pessoal vai chegando de manhã, começa a ler aquele negócio. Pessoal, já imaginou numa época onde não tem TV? O pessoal gosta de fazer o quê? Fofocar. Pessoal, aquilo invadiu a Europa inteira. A Europa inteira ficou sabendo do que a igreja estava fazendo. Aquilo chegou nos ouvidos de quem? Do Papa. O Papa manda chamar Lutero e fala, Lutero, você vai se retratar publicamente. Você vai dizer que tudo aquilo que você escreveu é mentira. O que Lutero fala? Não. Quem tem que se retratar são vocês. São vocês que estão fazendo errado e não eu. O que o Papa faz? O Papa manda matar Lutero. Descobrindo o plano de morte, Lutero ele foge de Roma. Ele retorna para a Alemanha. Naquela época são os feudos, né? Então ele vai para a casa de um príncipe. E lá na casa desse príncipe, Lutero ele faz a tradução da Bíblia, do latim para o alemão. Posteriormente, a gente tem a Bíblia aí sendo disseminada em inglês, espanhol, até a Bíblia que nós conhecemos nos dias de hoje. Este movimento, instituído por Martim Lutero no ano de 1517, ficou conhecido como a Reforma Luterana, também conhecido como a Reforma Protestante. Pessoal, aqui é onde surge o protestantismo, mais recentemente conhecido como o evangélico, ou mais recentemente conhecido como o crente. O crente surge exatamente a partir da Reforma Luterana. Pessoal, pergunta, tem diferença o culto católico para o culto evangélico? Não estou falando que um é certo, que o outro é errado. Não, nada disso. Não estou fazendo menção a isso. Apenas acerca de procedimentos, acerca de como é feito o culto. Quando você pega, por exemplo, o culto católico, como é que é o culto católico? O padre tem lá um missal, e cada dia existe uma missa que você vai rezar, né? Que você vai ali fazer. E cada pessoa que participa ali da missa já sabe mais ou menos o que tem que fazer em determinado ponto da missa. Então o padre fala uma determinada palavra-chave,
Então todo mundo começa lá uma oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Pai nosso, enfim. Não estou falando nada que isso é errado, ou que é certo, não estou fazendo menção a isso. Apenas você percebe que o culto católico se tornou um culto um pouco mais mecânico, até em virtude do tempo da organização, né, que os 2000 anos de cristianismo permitiu eles criar ali toda uma situação. Diferentemente, você vai no culto evangélico. Como é que é o culto evangélico? Normalmente o pastor, né, chega lá, ele senta, coloca os joelhos no chão, faz oração, pedindo a unção de Deus. E quando ele percebe, né, que o Espírito Santo desceu para ele, então começa: ô, glória a Deus, Deus manda revelar na tua vida, vai acontecer. Ô, então, glória a Deus aí, pessoal. Ô, glória. Uhum. Pessoal, novamente, não estou falando que um é certo, que o outro é errado, não, nada disso. Apenas você percebe que parece que o evangélico está mais como assim, ó. Parece que o evangélico está mais animado acerca da... Parece que o evangélico está mais animado acerca do aparecimento do Messias. Pessoal, quem é que fez isso aqui na história aqui atrás? Malaquias. A partir do momento que Malaquias... O microfone não aguentou, né? Foi muito unção do Espírito Santo aqui, ó. A partir do momento que Malaquias, ele reacendeu a expectativa do povo acerca do aparecimento do Messias, o que aconteceu aqui nesse momento, pessoal? Iniciou-se uma última contagem para Deus que demorou quanto tempo? 400 anos, para que depois disso o Messias aparecesse na terra. Pessoal, presta atenção aqui agora. Se a história está se repetindo, vai ser diferente aqui? A partir do momento que surge o protestantismo, inicia-se aqui para Deus uma última contagem para Deus, que assim como aqui atrás também deverá durar quanto tempo? 400 anos, para que depois de 400 anos, o Senhor do segundo advento apareça na terra, o retorno de Cristo aconteça na terra. Eu vou repetir isso. Não sei se vocês entenderam essa informação. A partir do momento que Malaquias, ele lança a profecia do aparecimento do profeta Elias, iniciou-se uma última contagem para Deus que demorou quanto tempo? Para que depois disso Jesus aparecesse, houve uma falha, 2000 anos depois a história se A partir do momento que Martim Lutero lança aqui, né, estabelece a reforma luterana, a reforma protestante, assim reacende a expectativa do povo, inicia-se aqui, assim como aqui atrás, também um último período de 400 anos, para que depois desse período ocorra o segundo advento de Cristo. Vocês entenderam a informação? Veja lá, pessoal. 12, 4, 21, 40, 12, 4, 21, 40, 12, 4, 21, 40. Fatos e períodos. Família unida, tribo unida, reino unido, família dividida, tribo dividida, reino dividido, cativeiro em Arã, cativeiro Babilônia, cativeiro papal, preparação para entrar no Egito, preparação para o Messias, preparação para o Senhor do segundo advento. Não é eu quem estou falando, é a história quem está a rever, é a história que está revelando isto. E aí, novamente, eu trago a vocês Amos 3,7, porque o Senhor teu Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os pro. Quando chega a hora, Deus sempre revela a sua. Chegou ou não chegou a hora? Vamos fazer uma soma aqui comigo? Pessoal, quanto que dá 400 mais 400? 800 mais 120. 920 mais 400. 1.320 mais 210. 1.530 mais 400. 1.930. 1.930 ao quadrado. Ninguém nunca respondeu. Brincadeira. Só. Foi muita unção, vocês viram, né? Foi muita unção, né? A energia não aguentou. Se vocês olharem os números de cima, os números de baixo, são exatamente os mesmos números. Pessoal, se você olhar a somatória total aqui embaixo, também vai dar quanto? 1930. Se a reforma luterana ocorreu no ano de 1517, quanto que dá 1517 mais 400? 1910.
Vamos marcar essa data aqui, pessoal, ó. Se vocês olharem, a partir da Reforma Luterana, no ano de 1507, mais 400, nós chegamos no ano de 1910. Se você somar todos esses períodos, você vai chegar na somatória de 1930, 30 anos. Pergunta: será que o retorno de Cristo pode ocorrer antes do ano de 1917? Sim ou não? Pode ou não pode? Não. Por que não? Não só porque já passou, mas antes do ano de 1917, Deus não tem ainda o fundamento dos números 12, 4, 21 e 40. Ou seja, Deus não tem ainda a base para enviar um homem perfeito sobre a base, sobre a face da terra. Pergunta: o Messias pode vir depois do ano de 1930, que é a somatória total desse período? Sim ou não? Não. Por que não? Porque se ele vir depois de 1930, o paralelo vai furar. Jesus apareceu exatamente concluindo o período de 1930. Isso quer dizer que Deus tem a partir do ano de 1917 até o ano de 1930 para enviar o seu filho sobre a face. Vocês entenderam essa informação? Mas e aí, pastor? Que ano nós estamos hoje? 2020? Passou ou não passou? E aí? Alguém ouviu falar alguma coisa sobre o retorno de Cristo? Pessoal, olha que interessante, um evento mundialmente conhecido, que ocorreu na cidade de Fátima, em Portugal, no ano de 1910. Que evento foi esse? Quem sabe? As 3 aparições da Virgem Maria, as 3 aparições de Fátima, o pessoal chama. 3 crianças receberam 3 revelações. Em que ano? 1910. Será que isso é por acaso? Será que Deus trabalha com acaso na história? O que falava a primeira revelação? A primeira revelação falava acerca da Primeira Guerra Mundial. Segunda revelação falava acerca da Segunda Guerra Mundial. Terceira revelação até hoje não foi revelada total. A irmã, é que é o nome dela, esqueci agora. Irmã Lúcia, que foi a irmã que recebeu essa revelação quando criança. Morreu inclusive recentemente, levando então esse segredo para o túmulo, né? Porém, alguns papas deram uma prévia do que contém a terceira revelação de Fátima. Papa João Paulo II disse que a terceira revelação de Fátima fala acerca do homem de branco que anda pelas nações. O Papa intitulou-se como sendo ele o homem de branco, mas homem de branco também abre vertentes para outras interpretar. Um homem de branco também pode ser o quê? Um homem puro, pode ser também o filho de quem? O filho de Deus. Pessoal, infelizmente, jamais vamos saber o que contém com exatidão a terceira revelação de Fátima. Porque, novamente, a irmã Lúcia faleceu. Recentemente, esse segredo permaneceu fechado. Somente a conhecimento do Papa. Porém, eu posso afirmar que essas datas, esses períodos não são por acaso. Eu posso afirmar que a terceira revelação de Fátima está falando acerca do retorno de Cristo. E aí, pessoal? Jesus profetizou sobre o retorno de Cristo? Profetizou. Olha lá, Mateus 24, 28 diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho. Pessoal, observe que quando eu vou falar de Deus, de Filho de Deus, eu uso letra minúscula ou letra maiúscula? Porém, olha como a Bíblia traz, ela fala Filho do homem, Filho com letra maiúscula, porém do homem com letra. Isso indica o quê? Que ele vem como Filho de Deus, com a autoridade de Deus, porém fruto do quê? Quer dizer que ele vem como o quê, pessoal? Fruto de uma gestação. Qual é a salvação que faltou Cristo trazer há 2000 anos atrás? É a salvação do quê, pessoal?
É a salvação da carne. Já já eu abro a pergunta, tá bom? Só para a gente não perder aqui o fio da meada, tá bom? Então observe, pessoal, novamente, Lucas 8,8 diz: digam-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pessoal, eu pergunto para vocês hoje, se Cristo aparecer hoje sobre as nuvens do céu, com alarido de anjos e trombetas, anunciando a chegada dele, porventura faltará fé na terra? Porventura vai ter alguém que não vai acreditar nele? Seria você? Eu falo por mim. Se Cristo me aparecer hoje sobre as nuvens do céu, eu sou o primeiro aqui, ó. Por favor, Cristo, me leva junto com você. Eu sou o primeiro a pedir. Aham. Tem coisa que acontece aí, né? Mas não é esse o caso. Mas eu pergunto, se ele vir do céu, absolutamente todo mundo vai acreditar? E se ele vir na carne, de uma forma que ninguém está esperando, será que vão reconhecer ele como filho de Deus? Ou será que assim como ocorreu com Jesus há 2000 anos atrás, também vão persegui-lo? Porque observe, a profecia de Daniel, capítulo 7, dizia que Jesus também viria da onde? Das nuvens do céu. A profecia de Malaquias também dizia que o profeta Elias viria da onde? Mas ambos vieram como? Tanto é que o apóstolo João falou que é o anticristo, todo aquele que não confessa que Jesus veio na carne. Pessoal, olhe mais. Lucas 17:24, porque como o relâmpago ilumina desde uma até outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando na terceira pessoa. Ele está falando de uma outra P. E está falando que essa pessoa, quando vier, vai fazer o quê? Ela vai padecer, ela vai sofrer muito. E será rejeitado não por uma pessoa, mas será rejeitado por toda esta geração. Pessoal, eu pergunto novamente, se Cristo vier hoje, sobre as nuvens do céu, com um alarido de anjos e trombetas, porventura, ele vai ser rejeitado por toda essa geração? Porventura ele vai sofrer? Se ele vier das nuvens do céu? E se ele vier na carne? De uma forma que ninguém está esperando, aí absolutamente ele será rejeitado, e absolutamente ele vai sofrer. Mas então, pessoal, por que raios que a Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens do céu? Por quê? Aonde diz isso? Capítulo 4, final do capítulo 4 do livro Tessalonicenses e começo do capítulo 5. O que diz lá? Só um pouquinho, tá? O que diz lá? Diz que ele virá sobre as nuvens do céu com alarido de anjos e trombetas, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para os senhores dos ares. Portanto, olha o último versículo do capítulo 4. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Próximo capítulo, versículo 5, capítulo 5. Pois vós sabeis muito bem que o Filho do Homem vai vir como um ladrão durante a noite. Pessoal, olha o que o apóstolo Paulo diz. Primeiro ele lança uma série de sinais sobrenaturais que vão ocorrer. Ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, né? Aquela série de sinais. E ele diz, depois de falar tudo isso que vai acontecer, quais são as palavrinhas que ele usa? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Próximo versículo, capítulo 5. Pois vós sabeis muito bem que o Filho do Homem vai vir como um ladrão durante... Pessoal, como entender isso? Parece meio antagônico, não parece? Primeiro, vamos entender o que são palavras de consolo. Imagina, por exemplo, uma mãe que tem um filho que virou bandido, traficante, estuprador, tudo que não presta. E aí esse filho, um certo dia, foi lá trocar tiro com a polícia foi lá e matou ele. Aí sobra para a mãe fazer o enterro, os amigos nessa hora ficam aonde? Desaparecem todos. Aí está lá muitas vezes no funeral, está só a mãe e o pastor da igreja da mãe, lá fazendo o funeral do filho dela. Aí o pastor chega para a mãe e fala assim: mãe, não se preocupa, teu filho vai estar em um lugar melhor.
Será que vai? Pessoal, por que o pastor mente? Por que o pastor mente para a mãe? Provavelmente o filho vai estar onde? Provavelmente vai estar no colo do capeta. Mas por que o pastor mente para a mãe? São palavras do quê? De conforto, palavras de consolo, são palavras para dar força. Exprime a realidade. Observe que muitas vezes Jesus fez isso. Quer um exemplo? Quando o apóstolo Pedro perguntou a Jesus o que haveria de acontecer com João, o que Jesus respondeu? O que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Vai lá e faz aquilo que eu te mandei. Observe que ao falar essas palavras, o apóstolo Pedro entendeu que o quê? Ele entendeu que João permaneceria viva até que aconteceria o retorno de Cristo. Isso aconteceu? Jesus morreu. João morreu. Então Jesus mentiu? Jesus estava fazendo o quê? Estava dando palavras de consolo. Observe que o apóstolo Paulo fala, o arrebatamento, ressurreição, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas, e já no versículo seguinte, pois vós sabeis muito bem que o retorno de Cristo ele vai vir como o quê? Como um ladrão durante, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Quando se derem conta, ele já terá passado. Pessoal, eu pergunto, como é que o ladrão vem durante a noite para roubar a casa? Ou de casa. É assim? Ele entra como, pessoal? Entra que nem rato. Na ponta do sapatinho, ele vai lá, pega o que ele quer, leva a TV embora. Sai da casa, você não percebe? Quando você acorda no outro dia, aí você olha, mulher, cadê a TV? Ele já foi, Ele já veio e já foi. Por isso, novamente, a Bíblia diz, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Pessoal, pergunto, anjos, trombetas, aquela série, tudo isso é o que? Aparência exterior? Aparência exterior. João 16:8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pessoal, se ele vem sobre as nuvens do céu, ele vai ter que me convencer que eu estou em pecado. É o contrário, eu que vou ter que convencer ele de me levar. Não ele me convencer de nada. Agora, e se ele vir na carne, de uma forma que ninguém está esperando? Ele vai ter que me convencer de que ele é que ele disse ser, sim ou não? Ele vai ter que me convencer. Exatamente, vai ter que me provar aqui, eu quero ver, me prova. Então eu posso afirmar, pessoal, que o retorno de Cristo, a segunda vinda, deverá acontecer na carne. Será que ele vai vir para o povo de Israel? Olha o que diz a parábola da vinha. Diz lá que o Senhor arrendou suas terras para os arrendatários. Quando chegou a época da colheita, o Senhor mandou os seus servos para buscar a sua parte da colheita com os arrendatários. Pode falar. São essas referências, nós mostramos, que a gente viu na conferência passada, qual foi a salvação, a abrangente salvação alcançada pela cruz. Né? Ela abrangeu uma salvação apenas no escopo espiritual e não no escopo físico, demonstrando que o que falta, a salvação que falta ser alcançada é a salvação que? Exatamente a salvação da carne, a salvação física. Conforme a gente vê, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 20, o apóstolo Paulo lhe diz o quê? Que a salvação, segundo o Espírito, tem um prazer na lei de Deus, mas vejo na carne outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, a carne continua refém do pecado, enquanto o Espírito está refém de Deus, demonstrando claramente esses aspectos. Novamente, a gente traz essas referências bíblicas, nós trouxemos agora há pouco, demonstrando essas, vamos dizer assim, essas observações com relação à forma como está grifada a palavra do Filho do Homem, Filho com letra maiúscula, Homem com letra minúscula. Então, são uma série de indicações que nos remetem a isso, tá?
Eu pergunto a você, há 2000 anos atrás, falava que Jesus viria na carne? Tinha uma profecia que falava que ele viria na carne, e uma profecia que ele falava que viria sobre as nuvens dos céus. É a mesma Bíblia. E aí, o que aconteceu? A mesma situação eu trago, por exemplo, com relação a Elias. Dizia que ele viria sobre as nuvens do céu, mas ele veio como? Ele veio na carne. Novamente, o que nós estamos percebendo durante todo esse estudo? Que a história ela está o quê? A história está se repetindo, né? Ele já foi crucificado. E eu pergunto, o mundo está livre do pecado? Algum ser humano, mesmo depois da cruz, conseguiu gerar um filho sem pecado? Todo ser humano continua ainda refém do pecado. Então observe, como que a cruz conseguiu libertar do pecado se eu continuo ainda no pecado? O que são conceitos de nuvens do céu? Na verdade, conceito de nuvens, pessoal, é uma conferência que a gente estuda, né, sobre os últimos dias. E aí nós vamos falar sobre esse conceito de nuvens, né? Exatamente. Os últimos, pessoal, quando você pensa em nuvem, o que são nuvens? Vamos lá, só um pouquinho aqui, só para esclarecer esse pontinho aqui para ela. Por exemplo, Jesus ele falou assim, ó, livro de João, capítulo 8. Só pode ir para o céu aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Ao passo que o povo, os escribas respondem a Jesus: como dizes tu, veio do céu, se nós conhecemos quem é teu pai e tua mãe? Como dizes tu, veio do céu? Eu pergunto, Jesus veio do céu ou ele veio de uma gestação? Ele veio de uma gestação, filho de quem? Filho de Maria, mas Jesus falava ali para o povo que ele tinha vindo da onde? E aí, ele veio do céu ou ele veio da terra? E aí, como compreender esse aspecto? Vamos lá, pessoal, só para esclarecer esse ponto. Vamos lá, fica aqui comigo. Olha lá. Quando você fala de céu, você está falando de quê, pessoal? O que são nuvens? Olha lá, no livro de Apocalipse, ele diz assim, ó. As águas onde a prostituta está assentada são as multidões de povos, línguas e reis. Ou seja, são os povos de cá. O livro de Apocalipse, ele associa as águas onde estava a prostituta aos povos do mundo, aos povos decaídos. Então, observe, como é que uma água suja se torna purificada? Você pega lá o rio Tietê, como é que você purifica a água do rio Tietê? O processo natural de purificação. Bate ali o sol faz o que com aquela água? Ela evapora e ela se transforma o quê? Em nuvens. Quando se transforma em nuvens, o que acontece com esse processo de nuvens? Aquela água que era impura naquele momento, ela se purifica. Então, quando fala que vem sobre as nuvens do céu, quer dizer o quê? Que ele vem sobre as pessoas puras. Que ele vem sobre um padrão de pureza, sobre um padrão de santidade, sobre um padrão, né, elevado, sobre um padrão excelso. E não literalmente, quer indicar que ele vem literalmente sobre as nuvens do céu. Né? Como eu falei, pessoal, há conferência que nós expomos esses aspectos e detalhamos essa questão, mas no seminário de um dia não dá, por uma questão de tempo, tá bom? Vamos voltar aqui, só para a gente concluir aqui, para a gente seguir essa linha de raciocínio. Será que ele vai vir novamente, pessoal, sobre o povo de Israel? Olha o que diz lá. A parábola de Davi indica uma nova nação. O que diz a parábola de Davi? Então, o Senhor arrendou suas terras para os arrendatários. Quando chegou a época da colheita, o que o Senhor fez? Falou, vou mandar o meu servo para buscar a minha parte da colheita com os arrendatários. O que os servos falaram? O que os arrendatários fizeram? Expulsaram e mataram os servos. Então o Senhor diz, hei de mandar o meu filho, porque o meu filho vem com a minha autoridade, certamente a ele hão de o respeitar. Quando o Senhor mandou o filho, o que os arrendatários fizeram? Mataram o filho. Então o Senhor virá e fará justiça, e nunca mais arrendará suas terras para os arrendatários. Ou seja, a parábola de Davi indica, né, que o povo de Israel perdeu o qualificativo como nação escolhida para poder vir o retorno de Cristo. Lá Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos.
Uma nação que está onde, pessoal? Nós vimos lá que é uma nação que está no está no Oriente, né? Conforme já vimos. Vamos pegar aqui mais outra passagem. Olha lá, Mateus 7, 22, 23, diz lá: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoal, pergunta, uma pessoa que profetiza é uma pessoa de pouco ou de muita fé? Muita fé. Uma pessoa que expulsa demônios é uma pessoa de pouco ou muita fé? Uma pessoa que faz milagre é uma pessoa de pouco ou muita fé? Quem são essas pessoas hoje que profetizam, que expulsam demônios e que fazem milagres? Quem são essas pessoas hoje que fazem isso? São os líderes religiosos. Olha o que Cristo falará a essas pessoas: e então lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoal, qual é a única forma de Cristo dizer às pessoas religiosas, teoricamente, são as pessoas mais preparadas para a chegada de Cristo? De Cristo dizer para elas: ó, afaste de mim, vocês estão cometendo erros. Qual é a única forma dessa profecia aqui dela ser realizada? A única forma dessa profecia ser realizada é ser e somente ser. Se essas pessoas são as pessoas mais preparadas, porém, por estarem esperando Cristo retornar sobre as nuvens do céu, não reconhecerem quando Ele vier na carne, então essas pessoas serão as primeiras pessoas a se levantarem contra Cristo. E serão aquelas pessoas que causarão o que para Ele? Perseguição. Assim como o povo de Israel fez isso há 2000 anos, há 2000 anos atrás. Olá, pessoal. Será que Ele vai vir com o nome de Jesus? A Bíblia indica um novo nome. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 3,12. A quem vencer eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Ou seja, a Bíblia indica que ele haverá um novo nome. Ou seja, ele pode chamar de qualquer nome, menos qual? Menos Jesus. Olha lá mais um sobre isso. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer um maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém o conhece, senão aquele que o Só quem vai saber o nome é aquele que o recebe. Pessoal, diz lá: como ocorreu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho. O que ocorreu nos dias de Noé? Deus chamou Noé e falou o que para Noé? Noé, todo aquele que ouvir a tua palavra e adentrar na arca, esta pessoa será? Pergunta, Deus revelou isso para mais alguém? Revelou apenas para? Tinha que ouvir a palavra de quem? Se ouvisse a palavra de Noé e entrasse na arca, era salvo. Se não ouvisse, como ocorreu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Pessoal, novamente a mesma situação ela está se repetindo. Todo esse paralelo histórico que nós vimos até agora é uma repetição dos cursos e fatos históricos. E aí me pergunto: mas pastor, como é que eu vou saber se ele é quem ele diz ser? Novamente, vamos lá, antes de sairmos para o almoço, nós falamos lá nas visões do apóstolo João na ilha de Patmos. O apóstolo João, ele viu um livro que estava selado por dentro e por fora. Deus. Ainda no livro de Apocalipse ele diz: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Então observe que uma das coisas que o Messias vai fazer quando ele vier à terra, ele vai fazer o quê? Ele vai profetizar novamente. Pessoal, o que vocês passaram basicamente esse dia, nessa conferência resumida do seminário de um dia, ouvindo aqui hoje? Basicamente vocês viram 4 conferências. Vocês entraram aqui sem saber a finalidade da criação, a finalidade pela qual fomos criados. Estamos saindo daqui entendendo e compreendendo que a finalidade da criação é realizar o quê? As 3 grandes vezes, conforme está descrito no livro de Gênesis 1, 28. Vocês entraram aqui acreditando que o pecado cometido por Adão e Eva havia sido o ato de ter comido um fruto. Mas estamos saindo aqui com a concepção que, na verdade, esse fruto ele representava o quê? Um ato
sexual que foi cometido através de Eva, o arcanjo e Adão. Vocês entraram aqui hoje com a concepção de que Jesus ele veio para morrer na cruz, para dar a sua vida para nos salvar. Estão saindo com a concepção de que, na verdade, a cruz não era o plano original de Deus. Vocês entraram com a concepção de que João Batista havia sido vitorioso no trabalho, mas estão saindo com a concepção, na verdade, ele cometeu uma falha que prejudicou a missão de Jesus. Isso são apenas partes dos segredos que está sendo revelado, né? Essas palavras que eu trouxe para vocês durante esse dia, não são palavras minhas, mas são palavras reveladas diretamente pelo Filho de Deus que voltou nesta época. Então, se essas palavras de alguma forma tocam o seu coração, procura saber. A Bíblia diz, se você bater a porta ela vai se abrir. Se você procurar, você vai achar. Então, nós deixamos aqui basicamente o que nós estamos concluindo, esse nosso estudo de hoje. Tem conteúdo muito mais aprofundado aqui, no seminário de um dia, pessoal, não dá para eu detalhar, não dá para eu passar uma série de coisas. Na verdade, é um conjunto de 16 conferências, né? Vocês estão vendo 4 conferências resumidas, mas é um conjunto de 16 conferências, basicamente, que nós expomos todo esse conteúdo, todas essas revelações, né, dessa época, dia de hoje. Se você, né, realmente está interessado em buscar mais, você pode depois estar nos procurando, né? Nós temos seminários mais longos. Se você quiser, todos os domingos também, das 8 às 10 da manhã, nós fazemos aqui os nossos cultos, onde aprofundamos, fazendo mais estudos sobre esses temas. São também nossos convidados a virem estarem participando, né, se assim o desejarem. Coisa que eu peço a vocês, orem a Deus e perguntem sobre a veracidade para Deus acerca das palavras que aqui vocês ouviram no decorrer desse dia. Amém? Vamos fechar só os olhos então para que possamos concluir então o nosso estudo de hoje. Deus nosso Pai, queremos agradecer imensamente a vós pelas tuas bênçãos, queremos agradecer a vós por teu amor, por tua luz, por tua graça. Queremos agradecer, Pai Celestial, por permitir que cada um desses teus filhos e filhas pudesse, Pai Celestial, estar aqui presente durante esse dia, ouvindo a tua palavra. Rogamos, Pai Celestial, a ti para que toque seus corações de forma que possam, Pai Celestial, buscar por esclarecimento, possam buscar por entendimento, Pai, acerca de todo esse conteúdo, de todas essas coisas que estamos, Pai Celestial, vendo agora neste momento. Por favor, meu Pai, acompanhe no decorrer do caminho de volta para suas casas, abençoe esse dia, abençoe essas famílias, e por favor, Pai Celestial, guia-nos dentro do vosso caminho. Nós queremos agradecer a vós por tudo, pedimos a vós realmente um coração puro, um coração sincero, Pai Celestial, para que possamos compreender essas palavras que ouvimos nesse dia. E isso, Pai, oro em nome dos pais dos céus e da terra, oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para Deus. Muito obrigado a todos.